Ignora. O foco é Jesus, ó. Eu estava dentro do brega. Pessoas levantavam para mim e falavam: para buscar Deus para quê? Já fez tanta coisa errada você já fez. Eu falava: Senhor, o Senhor conhece meu coração, Pai. O Senhor sabe o quanto eu quero sair daqui. Para mim era o fim, mas eu conheci Jesus e Ele mudou, Ele transformou a minha vida. E quando a gente se apega com Deus, que a gente busca, que a gente não olha nem para o lado, nem para o outro, nem para trás, que o foco é Jesus, Ele te sustenta, Ele te dá força. Quando tiver difícil, se prostra no quarto, na sala, não importa, se prostra de joelho, chora. Quando você não tiver lágrima, quando você não tiver palavras, a lágrima é oração. Você muitas das vezes vai se encontrar sozinha, mas é necessário para você entender que você depende de Deus. Não é de mim, não é de Lourdinha, não é de pai, não é de mãe, não é de esposo, não é de irmã, não. Nós dependemos de Deus. Eu estou com aquela bênção ali, eu casei com ele, ó. Glória a Deus por isso. Mas eu não dependo dele, eu dependo de Deus. Ele é um propósito na minha vida para a gente fazer a obra do Senhor. Mas eu não dependo dele, nem ele depende de mim. Nós dependemos de Deus. Primeiramente o Senhor. Busque o Senhor e todas as suas justiças. E as demais coisas Ele vai acrescentando. Ele vai lhe dando, Ele sabe o que você necessita, Senhor. Ele sabe a sua dor. E você não está só. Vocês todas não estão só. Muitas das vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende. Lá em João 13:7 a palavra vai falar bem assim, ó. O que eu faço com você hoje você não entende, mas um dia entenderás. Eu vivi no brega por mais de 15 anos, cigarro mais de 20, usei drogas, como eu falei para vocês. Eu bebia mesmo, eu esbagaçava. Pensa na mulher que bebia, era eu, que eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Martini era caixas e caixas, Red Bull era caixas e caixas, num dia assim, ó. Eu acordava, era café da manhã. Mas para a glória do Senhor, eu não bebo essas coisas mais. Porque o Jesus que eu conheci, Ele me libertou. Porque Deus, Ele é assim, quando a gente conhece Ele. Se a gente se prostitui, a gente deixa de se prostituir. Se a gente fuma, a gente deixa de fumar. Se a gente usa droga, a gente deixa de usar. Se a gente está no erro, Ele faz a gente sair. Porque o Espírito Santo faz a gente sentir tristeza. E aí Ele vai, ó, libertando aos poucos. Até nisso Deus, Ele é bom. Ele cuida da gente assim, ó, em cada detalhe, assim, ó. O ser humano não. O ser humano é contar o dedo, é julgar. O ser humano não ajuda, não. O ser humano, ele muitas vezes pergunta assim: ô Simone, onde você está? Para você pegar e falar: tô ruim, tô gorado. Aí eles vão gostar. Agora Jesus não. O segredo é orar, falar com Deus, desabafa para Deus. O que você tem passado, desabafa para Deus. Está passando por um dia difícil, continua buscando o Senhor. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Não para não. Não para não. Vai buscando, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai te dar vitória. E você ainda vai contar um testemunho. Você vai lembrar desse dia aqui, ó. Dia 21 de julho do ano 2026, no dia que eu estive aqui, que você me deixou pregar de frente da sua casa, me servir a energia, que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Porque isso é ter temor ao Senhor. Você abriu a porta da sua casa, não foi para mim não, para Deus. Ele fala bem assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que deixar eu entrar, eu cearei com ele, ele comigo. Ele hoje ele entra na sua casa, ele entra na sua vida e ele vai mudar a sua história. Vai ter luta, Senhor. Vai ter luta. Porque para haver a vitória tem que ter a luta. Todas as lutas que eu passei, eu tive a vitória. Porque Deus, Ele é fiel. Tudo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Toma posse em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele transformou minha vida. Ele mudou. Gente, Deus fez tanta coisa. Eu não conhecia meu pai. 20 anos de idade sem conhecer meu pai. Deus me fez conhecer meu pai. Mora em Minas. Está sendo pastor agora. Para a glória de Deus. Ele orava por mim sem eu saber. Tinha vontade de ter um irmão. Deus me deu um irmão. Isaac, filho da promessa. Meu pai teve com a esposa dele, que ele casou. Deus me deu meu pai para me conhecer, meu irmão. Deus foi fazendo tantas coisas na minha vida.
Eu cheguei a estudar, concluí o ensino médio, porque eu tinha parado, né, na quinta e sexta, e aí eu voltei a estudar. Deus me fez concluir o ensino médio para a glória do Senhor. E Deus foi fazendo tanta coisa na minha vida, abrindo portas assim, ó, onde era impossível, Deus foi fazendo ser possível quando eu conheci Ele. O que era impossível para mim, Ele foi fazer, Ele fez impossível. Então, como não glorificar o nome do Senhor? Eu não estou aqui para me exaltar, não. Não. Eu sou pequenininha, mas o Deus que eu sirvo, Ele é grande. Então, eu tenho que glorificar, exaltar, porque o nome dEle é santo, poderoso. E eu estava, né, congregando igrejas, né? Porque tem que ir, é importante. Só que eu vim orando com meu esposo e falando com ele, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Deus não me convidou para ficar em banco, não. E ali foi me incomodando em quatro paredes. Eu falei, eu tenho que ir para as ruas, falar de Deus, falar o testemunho que Deus fez na minha vida. Porque do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um que ouviam falar dEle, vai tomar posse. Porque se Ele fez na minha, Ele faz na vida de outras pessoas. E aí, hoje eu estou indo, né, tá fazendo o evangelho nas ruas, nas portas da casa, para glorificar o nome do Senhor, para contar a obra que Deus fez e está fazendo na minha vida. Sei que Ele ainda vai fazer muito mais. É só continuar no caminho, obedecendo o Senhor. Eu não vou obedecer o homem. Eu tenho que obedecer aqui, ó, a palavra. Tem muita gente que fala assim, ó, mas tem pessoas que enganam a gente. Tem pessoas que você não pode estar acreditando. Realmente, eu concordo. Mas também tem pessoas que é ignorante muitas das vezes. Já fui assim. A gente tem que pegar. Eu não estou falando a palavra aqui. Amém. Mas sabia que o certo mesmo eu falando, depois vocês ir na casa e meditar, para ver se realmente o que eu falei tem base bíblica. Sabia? A gente tem que entender. Por isso que é bom quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus está falando de Deus para vocês, vocês ir para a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia aqui, ó, peraí que eu vou abrir também. Deixa eu ver se Priscila está falando o que tem fundamento bíblico. A gente tem que ter discernimento, sabedoria. Se você pedir para Deus, Ele dá. Se você tem falta de algo, peça sabedoria, porque Ele dá, está na palavra. É só a gente pedir. Gente, eu não sabia falar de Deus, não. Eu só sabia falar Jesus cura, liberta e salva. E louvava pouquinho. Não sabia louvar nada, nem debaixo do chuveiro não sabia louvar. Eu fui falando, Deus, me usa, Senhor. Eu quero aprender a louvar, Pai. Eu quero aprender a falar de Ti, Pai. Me usa, me usa, me usa. Eu fui orando, fui pedindo, fui ouvindo louvores em casa, no trabalho, quando eu trabalhava lá no Vanderlito. Eu fui lendo Bíblia, ouvindo louvor. Hoje Deus me usa. E sei que Ele vai me usar mais. É só eu buscar, é só eu ler. Conforme a gente vai lendo, Ele vai enchendo, Ele vai derramando a graça dEle. Quando você vê um homem ou uma mulher falando de Deus, sabe o que é isso? É porque ela busca, ele busca, paga preço. Qual é o preço? A gente tem que parar de assistir televisão muitas das vezes, deixar o celular de lado muitas das vezes, né, Lurdinha? Né? A gente tem que pegar o que? Ler a Bíblia, porque isso aqui, ó, é eterno. Isso aqui é eterno, ó. É eterno, é isso que vai dar salvação pra gente. É isso que vai dar salvação. Esse mundo aqui, tudo é passageiro. Jesus Cristo não é passageiro. É a vida eterna para mim e para cada um de vocês. Ele vai falar lá em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Para você chegar em Deus, você tem que ir primeiro pelo Filho, Jesus. Você tem que ir primeiro a Jesus. Só assim você vai ter encontro com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim,
Eu tenho muita palavra que eu separei, mas assim, é porque eu vou meditando e aí está guardado em mim. E o Espírito Santo vai fazendo eu lembrar automaticamente. Por isso que tem hora que eu nem estou abrindo aqui, ó. Mas se você procurar, está aqui. De tanto eu meditar, quando eu estou falando aqui com vocês aqui, ó, o Espírito Santo está me lembrando. E aí eu estou falando assim, ó. Estou falando porque ele faz a gente lembrar tudo que a gente medita. Por isso que a gente tem que orar, tem que buscar, ler a palavra. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele ama cada um de vocês. Muitas vezes vocês ficam assim desanimados. Trabalho, dia a dia, correria, lidar com gente é cansativo. Tem pessoas querendo puxar para o tapete. Só que Deus é fiel, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Quando uma pessoa tenta contra o Filho de Deus, levanta para cair. Levanta para cair. O diabo até tenta, mas levanta para cair. Só que quando a gente ora, quando a gente pede ajuda para Deus, a gente consegue passar por todas essas coisas. Por isso que a gente tem que se apegar em Deus. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Deus é perfeito em tudo o que faz. E tudo o que acontece de ruim na vida da gente não é para nos matar. É para nos aproximar mais do Senhor. Ele quer que a gente volte para Ele. Se volte para Ele. As pessoas, elas muitas das vezes estão esquecendo de Deus. Levanta de qualquer jeito. Vai dormir de qualquer jeito. O filho sai para estudar, não abençoa o filho. Não abençoa o esposo. Não abençoa a esposa. Você sabia que a gente tem que abençoar? A gente tem poder para abençoar o esposo, o filho, a esposa. A gente tem poder para isso. Só depende da gente. A gente tem que usar as palavras. Deus fez o mundo em palavras. A gente também tem poder para profetizar. A gente tem poder para profetizar. A gente tem poder também para falar maldição. Agora vai de vocês o que vocês querem falar. Maldição ou bênção? Vai de vocês. Aqui na palavra tem falando que a gente pode abençoar e pode amaldiçoar. Eu prefiro abençoar. Eu prefiro abençoar. Tudo eu abençoo. Se eu compro qualquer coisa, eu consagro ao Senhor. Se eu ganho um presente, eu consagro ao Senhor. Tudo. Porque lá em Provérbios 16:3 vai falar: consagre tudo ao Senhor, que seus planos serão bem-sucedidos. Então tudo que você coloca na mão de Jesus, Ele abençoa. Ele abençoa, você pode ter certeza disso. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.